Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiência de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast, hoje sem a Leda. Olha só, a gente vai fazer um teste para vocês verem que falta que a Leda faz nesse podcast. Pois é, né? Vamos viajar na maionese juntos? No episódio dessa semana, a gente vai conversar com quem? Com a Jordana Cavalcante, lá do blog Jô Viajou. Bom dia, Jordana, tudo bem? Bom dia, Lincoln, bom dia, é uma satisfação aí, tudo ótimo. A gente só tá com esse probleminha de ainda estar em casa, né, que todo mundo aqui é viajante, gostaria de estar no mundo. Mas fora isso, saúde e aguardar aí com responsabilidade pra gente seguir em frente aí nossas próximas viagens e criar muito conteúdo aí para esses viajantes. Com certeza. E, gente, para quem não conhece a Jô é macuxi, né, Jô? Isso mesmo. Aí o pessoal vai perguntar, o que é macuxi? Isso. O que é macuxi, Jô? Eu sou aqui de Boa Vista, Roraima, né? Macuxi, a gente diz aqui que é quem nasce em Boa Vista, né? Empiricamente, não tem uma comprovação. Mas é uma comunidade indígena, né? Uma etnia indígena aqui, e a gente fala que quem nasce na capital, Boa Vista especificamente, e tem pais, né? No caso, meus avós nasceram aqui, meus pais nasceram aqui, eu nasci aqui, a gente diz que é macuxi, né? Não é assim comprovado, gentílico, como é o carioca, o fluminense, ou né, o capixaba, mas a gente empiricamente fala isso no populacho, né? E a gente fala que é macuxi quem nasce em Boa Vista. Muito bem, então como vocês já viram, a Jô é lá de Boa Vista. Eu acho que do norte é a capital com menos população, não é isso? Tem 1,5 milhão mais ou menos de pessoas em Boa Vista? Não, Boa Vista não chega nem a 400 mil habitantes. Desculpa, é verdade. Eu acho que a capital maior tem 1 milhão e meio, que é Manaus. Isso, é Manaus. Manaus que tem mais de 1 milhão. Vem Manaus e Belém. E uma curiosidade, né? Qual que é o rio que atravessa Boa Vista? É o Rio Branco, aqui o nosso é o Rio Branco. É o Rio Branco. Né? E qual a capital do Acre? A capital do Acre é o Rio Branco. Aí não deveria ser a capital, não deveria ser Rio Branco aí? Então, antes era isso. Antes o nome era Boa Vista do Rio Branco, né? Mas depois que, de 88, com a Constituição, saiu de território e virou estado, e por essa confusão, eles tiraram o Rio Branco e deixaram o Rio Branco só pro Acre e colocaram Boa Vista. Que Boa Vista tem origem também do nome histórico aqui, a partir do primeiro colonizador que ficava na frente, a fazenda era na frente do Rio Branco, ele falava, ai, que bela vista, que boa vista. Ele ficava na sua cadeira, né, e acabou originando esse nome, Boa Vista. Aí o primeiro nome era Boa Vista do Rio Branco. Aí suprimiram e colocaram Boa Vista, né? Tem várias origens de outros nomes, né? Mas que foi antes de ser vila e tudo. Mas tiraram o Rio Branco, porque o Rio Branco foi dado pelo branco na colonização, né? O espanhol, o holandês, o português que chegou aqui. Mas antes fizeram o nome indígena Quequeune, que é da origem da primeira comunidade indígena Paravilhanas, daqui de Roraima, que foi a primeira. Aí o nome do rio era Rio Quequeune. Aí os colonizadores mudaram para Rio Branco, porque o Rio Branco deságua no Rio Negro, né? Então, se ele deságua no Rio Negro e lá se une as águas, aí eles relacionaram aqui com o de Roraima como Rio Branco. Por isso é a origem do nome. Gente, eu adoro isso, sabia? Pra mim é assim, gratificante poder ouvir esse tipo de história. Eu adoro a história do lugar, a origem. É muito bacana. É maravilhoso. A parte cultural e histórica eu gosto muito também, principalmente do meu estado, porque aqui em Boa Vista a população em si não conhece a história do estado, né? Tem muitas referências nos estudos aqui das universidades e tudo, dos pesquisadores, mas a própria população em si não conhece a história do município e do estado. E eu sou turismóloga, sou professora, enfim, né? Sou aí blogueiro, sempre estou lendo muitas teses, dissertação de estudos locais, para eu ficar atualizada sobre esses temas e ficar aí contando e falando um pouco do meu estado e divulgando aí Roraima para todo mundo. Muito bem. E a Jô, veja bem, ó, a gente que tem blog, não é porque que eu moro no Rio de Janeiro que eu sou um blogueiro do Rio de Janeiro, que falo sobre o Rio de Janeiro ou especialista no Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece com a Jô, tá? Isso. A Jô mora em Roraima, mas ela fala sobre Roraima, claro, mas ela fala sobre os outros lugares que ela viaja também, assim como eu falo, o Edson fala, enfim, ele mora na Alemanha, mas ele não fala só sobre a Alemanha.
Não é isso, Jô? É isso mesmo. Eu conto minha experiência de viagem, né? Porque a gente está viajando pelo mundo. Como eu tenho um público muito grande aqui do norte, né? Eu crio conteúdo muito aqui pro norte, principalmente aqui para Roraima, né? Que tem muita carência, não tem pessoas falando sobre Roraima em blog, em forma informal, dessas maneiras assim, mais informais, né? Uma linguagem mais simples. Então, o meu público ele é muito aqui da região norte, que eu posso colocar como Amazonas e Roraima, e depois vem São Paulo, Rio e Brasília, né? Assim que eu digo na minha métrica, né, de blogueira. Então, eu tenho uma parte de conteúdo para o estado de Roraima, para a região norte, e o resto é toda a minha experiência de viagem, para mulher viajante, viajando sozinha, né? Eu viajo muito sozinha, então eu conto minhas experiências, meus perrengues de viagem e relato isso, né? Além de, eu também sou organizadora aqui do Mulheres Viajantes de Roraima, que acontece todo mês de junho, todo ano. Esse ano foi a 3ª edição online, porque a gente estava em casa, né? Esse ano eu realizei o evento online. E a gente vai aí vender no Brasil, vender no mundo e fazendo com que as pessoas viajem mais. Nos últimos anos tem crescido muito esse nicho de viajante solo, né? Das pessoas que gostam de viajar sozinho. Embora, assim, eu nunca viajei sozinho, sempre procuro viajar com companhia. Mas eu entendo eu entendo quem goste de viajar sozinho. Mas uma dúvida que eu tenho, que uma pessoa leiga que não viaja sozinho não existe o turismo ele não é feito, ele não é planejado para as pessoas que viajam acompanhada? Vocês não acabam tendo uma dificuldade maior, por exemplo, acomodação acaba sendo mais caro, passeio que é voltado para 2 pessoas e você acaba indo sozinho e acaba sendo mais caro? Assim, a viagem em si, embora ela seja legal ser feita sozinha, ela não acaba saindo um pouco mais cara do que se fosse fazer em 2 pessoas? Isso, não. Com certeza, quanto mais gente a viagem fica mais barata, né? Porque é o número de pessoas. Mas a gente acaba criando estratégias e formas de como se inserir em grupos e pagar. Por exemplo, eu viajo sozinha, eu sei que o valor da minha passagem vai ser mais barata. O que eu faço? Eu fico em hostel. Em hostel, quarto compartilhado, eu pago um valor menor. Lá nesse hostel, eu me reúno com o pessoal que está lá, geralmente no café da manhã, numa conversa. A gente se une entre 3 e 4 e fala, olha, você vai para onde? Eu vou para tal lugar, eu também vou. Se une, vai na agência ou liga para a agência. No caso, se esse passeio for pago, né? Porque tem local que a gente só vai se for pago. Se une como se fossem amigos e faz o pacote. Então, às vezes, fica até mais barato, porque a gente também pechincha um pouco, né, no valor local. Ou, se você vai sozinho, né, no caso, porque às vezes não tem outra alternativa, você conversa com a pessoa, olha, eu tô viajando sozinha e tal. Por exemplo, eu crio conteúdo, eu digo, olha, eu tenho um blog, aí eu vou falando, né? Eu tenho um blog, eu gostaria de desconto, eu posso, né, falar da minha experiência citando sua empresa, porque às vezes você cria um conteúdo sem falar da empresa, você só disse que foi no destino e fez aquele passeio, mas você não fala o nome da agência que você foi. Então, a gente vai negociando, né, como blogueira, mas assim, como pessoa sozinha, solo, realmente é mais caro. A minha última viagem foi agora para a Ásia, em janeiro, que eu fui minhas férias, eu fui com, né, acompanhante. Nossa, os valores realmente, tudo dividido para 2 é muito mais barato. Por exemplo, pegar um Uber, né, um aplicativo de carro. Você vai até destino, não tem outra alternativa, não tem um trem, não tem um metrô, e está no horário específico, só tem aquele aplicativo de carro. Se você faz um trecho é R$20, se você está em 2, já divide para 2, já fica R$10. Então, realmente é um pouco mais caro, mas a gente tem que criar essas estratégias para ficar mais econômico. Eu acho que tá... Entendeu? Entendi. Eu acho que deveria ter um nicho no mercado que eu desconheço para planejamento de viagem solo. Porque a gente tem tantos nichos hoje. Tem muita gente que faz informalmente assim, né? Por exemplo, eu sou guia de turismo, também sou turismóloga. As pessoas me pedem, eu crio alguns roteiros específicos. Mas o viajar sozinho, ele é muito personalizado literalmente, né? A gente tem que saber o perfil da pessoa, dizer o que realmente ela quer, onde ela vai se hospedar e dizer, olha, você vai fazer tudo isso sozinha, mas é tanto. Se você não quiser fazer tudo sozinha, você pode ter essas alternativas aqui, que você vai economizar mais, mas vai estar interagindo com outras pessoas. Aí depende do nível do conforto que ela quer ter, porque realmente tem gente que quer viajar sozinha mesmo, sem independente, pagar o valor que for para pagar e outras não. O mochileiro, a pessoa realmente, ele vai procurar outras alternativas, como o couchsurfing, na hospedagem,
né, um hostel mais econômico mesmo, aqueles que tem até 10, 20 pessoas no quarto, enfim, alternativas de alimentação baratíssimas, né, sem querer entrar num restaurante mais caro. Então, aí depende do perfil desse viajante solo, né, que existem vários. Mas a forma, né, de você arrumar sua bagagem é diferente, o que você vai levar, né, você vai levar uma bagagem 2, então o transporte utilizado, a hospedagem, então são vários elementos junto aí que diminuem esse valor, mas o passeio em si fica um pouco mais caro. Ou seja, dá para fazer sim uma viagem solo, planejada de acordo com o perfil de quem vai viajar, e viajar solo é legal para quem gosta. E é só procurar alguém... Olha, a viagem é legal. Isso, alguém que tem o seu perfil, né? Porque às vezes a gente reúne amigos, chega no final, eles dão... É por isso que eu comecei a viajar sozinha. Porque eu falava, gente, bora viajar. E o pessoal, bora, né? Com a empolgação. Aí eram 5, aí ficava 4, 3, 2. Aí eu ia sozinha. Porque, no fim, não batia a questão financeira, não batia a questão de férias, do trabalho. Então, são milhões de variáveis que impedem a gente unir a galera e ir. Porque a experiência que é boa pra gente, não necessariamente vai ser boa pro outro, né? A viagem tem que ser muito planejada realmente de acordo com o perfil da pessoa. E por falar em perfil, Jô, que tipo de viagem que você gosta de fazer? Então, eu gosto de natureza. Esse ano eu ia fazer os parques nacionais, né? Eu não conheço, eu quero fechar. Eu fui no carnaval ainda pro Parque Nacional Anavilhanas aqui no Amazonas, em Novo Airão, no município. E depois eu ia para o Monte Roraima, em março, aqui em Roraima. E eu ia fazer Chapada do Veadeiro, Diamantina, a parte do Piauí, Elis, Chapada das Mesas no Maranhão, Guimarães no Mato Grosso e Diamantina na Bahia, né? As principais chapadas aqui do Brasil, porque eu gosto ainda da trilha, meu corpo ainda me pertence a fazer tudo isso, né? Então eu gosto muito da parte de natureza, praia, né? Mas o contato, assim, também é a parte cultural. Eu gosto muito da parte cultural. Eu não gosto da parte de compra, sabe? A parte do shopping, de você passar o dia fazendo compra, assim. Tipo, as coisas muito, muito artificiais. Eu gosto das coisas mais naturais. Esse é o meu perfil. Eu assisti um documentário há alguns anos sobre uma expedição que teve aí em Roraima, com o apoio, se eu não me engano, do Exército ou da Aeronáutica, que eles foram até o parque. É muito lindo essa região ali com a divisa com a Venezuela, não é isso? Sim. Lá a gente também tem vários, né, trechos aqui, ou vários pacotes que foram criados. Tem o Pico da Neblina, né? Que estão fazendo agora, mas parou, enfim, por causa da pandemia. Mas o Parque Nacional Monte Roraima é o nosso principal produto turístico, que as pessoas vão lá fazer muita expedição. E apesar da entrada deles ser pela Venezuela, você sobe pela Venezuela porque por Roraima, né, ninguém sabe, muito poucas pessoas sabem disso, que você não vai para o Monte Roraima pelo estado de Roraima, pelo Brasil, você entra pela Venezuela e lá em cima que você se conecta com a fronteira, porque o Monte Roraima é 5% aqui no Brasil, 85% na Venezuela e os outros 15% os outros 10% eles dão na Guiana. Então é uma tríplice fronteira mesmo. Mas a excursão é do lado da Venezuela, que a gente tem acesso ao todo o trekking. Gente, que bacana. Mas assim, é um 5% muito grande, mas só que esse 5% ele está dentro da reserva indígena, que é a Raposa Serra do Sol, aqui é a terra indígena. E é uma mata fechada, dentro também ainda tem o ICMBio, né, que é um parque nacional. Então existe, para você fazer turismo lá, é um processo muito grande, enfim, que não dá para ter acesso por Roraima, pelo Brasil, só pela Venezuela. Aí lá em cima que você chega no pico da Tríplice Fronteira, que é onde tem lá, né, o ponto lá fronteiriço, que você, olha, eu tô no Brasil, tô na Guiana, tô na Venezuela. Então, é o Parque Nacional Monte Roraima aí, quem quiser vir, gente, venha conhecer aí pós-pandemia, que ele vai abrir a fronteira, que a fronteira agora tá fechada, as fronteiras, né, e não estão tendo acesso, mas logo aí eu acho que vai abrir a partir de setembro. É a especulação aqui. É o que eu especulo aqui também. Eu tenho em mente aí alguma coisa relacionada a setembro para que comece a ter essa reabertura para que as pessoas comecem a viajar de novo. Mas é aquela história, né? Com segurança mesmo, dizer, olha, eu posso viajar seguro só quando tiver vacina, né?
que aí deve ser lá pelo... vacina, que lá, já estão... meados do ano que vem, talvez a gente... olha lá. A gente consiga. Eu acho que assim, pensando muito bem, acho que final do primeiro semestre de 2021 já deve estar a maioria da população protegida. Eu sou uma pessoa que eu não conheço muito o Brasil, infelizmente. Parques nacionais, então, muito menos. Eu tive a oportunidade de viajar para a Serra da Canastra, que é um lugar que eu amei de paixão, que é muito maravilhoso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma floresta nacional, né? Que é a Floresta Nacional da Tijuca, que também é administrada pelo ICMBio. Acho que o ICMBio hoje, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, é o que administra aí a maioria dos parques, né? Chapada Diamantina é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Mato Grosso do Sul, eu conheço por ter nascido próximo ao Mato Grosso, mas no Pantanal mesmo eu nunca fui. E eu acho que assim, a maior experiência de imersão que eu tive no Brasil foi passar uma semana sozinho na Barra do Una, que fica no litoral sul de São Paulo, ali quase divisa com o Paraná, meio que imerso na floresta durante uma semana sem ter contato com absolutamente ninguém. Uma boa experiência. Tem gente que olha e vai falar, que isso, cara? Uma coisa maluco, como assim? Você ficar uma semana no meio do mato, sozinho, sem ver ninguém? Na minha adolescência, eu fazia muita viagem, assim, mais de trekking, de acampamento. Hoje eu não faço mais, não. Fases. São fases. Hoje eu não faço, não, mas eu fazia muito isso. Eu não sei se é porque eu nasci aqui, eu não sei se é porque eu nasci aqui que eu gosto dessa parte de natureza. Muito, assim, tá muito irrigado, né, e eu digo assim, tem umas coisas que a gente só tem acesso em determinada idade, né, porque o acesso já é limitado. Então você vai ficando mais velho, no sentido, o tempo passa, o seu corpo às vezes não, algumas trilhas, né, ela não aceita mais, a não ser que você esteja ali toda hora fazendo exercício físico, coisa que eu não faço muito, mas que eu gosto muito de um trek, uma trilha, e a parte da natureza eu gosto. Hoje eu adotei pra mim o lema da Leda, que só sai de casa se for pra ela ficar num lugar igual ou melhor de conforto da casa dela. Ela fala, eu vou sair da minha casa pra dormir no chão, numa barraca, de jeito nenhum. Isso. Mas olha, já dormi muito em chão de barraca. São fases, assim. São fases, eu já tô um pouco, tô mais velha, né? Eu já, às vezes tem umas coisas assim que eu olho assim, nossa, eu vou ter que passar por isso. Eu não tenho, a gente vai assim, eu não tô mais com tanta paciência. Eu gosto muito de hostel, sabe? Porque a gente faz muitas amizades. Mas tem umas coisas que eu fiz a última viagem que eu não tô mais gostando de fazer e quando eu fico em hostel, entendeu? O excesso de barulho, algumas coisas que acontecem em hostel, que eu já tô perdendo aquela paciência da juventude, que eu acho que eu não preciso mais disso, entendeu? Então, não é errado, são fases e cada um tem seu estilo. E a gente vai se adaptando, né? Se você gosta da área da natureza, você sabe que vai ter local que você vai ter que entrar numa barraca e vai ter mosquito, vai ter tudo e tal, babá. E você vai ter que estar aberto para aquilo. Mas se você não gosta, não vá, que você realmente vai sair reclamando. E essa parte de maturidade, assim, como vocês têm, eu não gosto disso, eu não vou fazer porque eu não vou. É muito bom, porque a sua viagem, a sua experiência é melhor do que sai muito melhor, para não ficar frustrado, né? Porque você já se conhece. Agora tem gente que vai para se aventurar no clima de amigos e tal, e acaba se frustrando e sai de lá reclamando e acaba com passeio e depois relata, né, na internet. Mas não é que foi ruim o passeio, é que você não é daquele perfil de viagem. Então o turista tem que se conhecer, né, o viajante, para saber o que realmente ele quer consumir. E agora vai ser mais importante ainda, né? Pós-pandemia. Eu acho que no pós-pandemia essa procura pela integração, por um turismo que te dê prazer, a gente até comentou nos episódios passados que muita gente viajava, voltava da viagem dizendo o quê? Nossa, preciso de outras férias, porque era muito intenso, não é? A pessoa queria fazer ali naqueles 15, 20, 30 dias de férias o que demoraria um ano para ser feito. Então é mais aquela de colocar na listinha, check. Ela não estava fazendo férias, ela estava fazendo uma maratona. Eu acho que essa pandemia pelo menos vai mostrar para as pessoas que elas têm que se reconectar eu também concordo. Com ela mesma
para poder procurar um destino de viagem em que dê prazer e que ela volte com mais do que ela saiu. E ela acabava voltando com menos, né? Era mais uma maratona mesmo, literal. Aquela maratona de tirar foto, dizer que foi e criar mais um número de países e não ter a experiência ou o que você vai em busca, né? O seu autoconhecimento, a sua experiência de vida para agregar alguma coisa no seu retorno de viagem. Essa parte aí da maratona eu concordo muito com você quando o turista vai, tem 15 dias e quer fazer Europa em 15 dias, por exemplo. Que eu acho assim um absurdo, no sentido da correria, né? Não você... Porque as pessoas praticamente conhecem aquele local muito rápido, mas não tem a experiência local de você realmente conhecer. Então essa maratona de viagens, por mais que seja muito perto, você fica cansativo. Quando eu viajo, no caso eu sou professora, né? Eu digo que eu era professora, né? Que agora eu não sou mais professora, eu estava professora. As minhas férias é em janeiro, então em janeiro eu vou para um país. Por exemplo, o último que eu fiz completão foi a Colômbia. Então eu fiquei 35 dias na Colômbia. Então eu realmente imergi na Colômbia. Eu fui em várias cidades, em cidades próximas do interior que me falavam. E tem gente que me fala assim, nossa, tu ficou 35 dias só na Colômbia, por que tu não foi para outro país? Eu falei, não, olha, eu prefiro ficar um mês no país conhecendo a cultura, o pessoal, as cidades. E eu não gosto de... Ah, não, mas você perdeu muito tempo. Em 30 dias eu faço toda a América do Sul. Eu falei, nossa, mas é cada um. Parabéns, né? Então a pessoa dizer que sai do Chile até a Colômbia em 35 dias, eu falei, tudo bem, mas a qualidade, né? O que você aprendeu? Não são números, né? São experiências. Então essa parte aí da maratona, o viajante, ele tem que entender que a qualidade da viagem é muito melhor a experiência do que a quantidade que você fez de dizer, poxa, eu conheci, sei lá, 10 países em 15 dias na Europa. Vamos dizer assim, mais ou menos. Então, quando retorna, você retorna reclamando e pior. Aí você precisa do quê? Das férias das férias. Exatamente. Retorna dizendo, eu preciso de férias. Ou volta 5 dias antes para poder descansar para voltar para o trabalho. Mas eu tenho percebido, já percebi antes do começo da pandemia, que as agências de viagem, principalmente na Europa, já estavam começando a oferecer para os viajantes roteiros que eles chamavam de slow travel, né? Que é um roteiro mais tranquilo, mais paradas, né? Ficar mais tempo num destino do que ela correria que tinha naquelas escapadas para a Europa, que são aqueles roteiros de 15 dias viajando 10 países, que é o que tinha mesmo. Você acorda em Paris, no dia seguinte você dorme, vai pra Bélgica, no dia seguinte você dorme e tá na Holanda, no dia seguinte você dorme e tá na Alemanha, no dia seguinte você dorme e tá na Áustria, no dia seguinte você dorme e tá na Itália. Ufa, não é só de falar cansa. Então, esses roteiros de slow travel, vamos lá, vamos pra Itália? Vamos pra Itália. Então, vamos conhecer o quê? A gente vai conhecer a região central, a gente vai conhecer a Toscana. Aí você passa 3, 4 dias na Toscana, desce um pouquinho, vai para Roma, fica mais uns 3, 4 dias em Roma, aí desce mais um pouquinho, vai para Capri, vai conhecer Nápoles. Então assim, é um roteiro em que você volta com o olhinho brilhando, falando, poxa, que legal, né? Olha só, tanta coisa que eu vi e eu conheço tal lugar mais a fundo. E vou voltar novamente nesse lugar para conhecer mais ainda do que eu conheci. Por outro lado, aquele roteiro maluco de conhecer 15 países em 10 dias, eu acho que, dependendo do perfil da pessoa, se ela for uma primeira viagem para ela, pode ser um ponto de descoberta que ela sabe que ela vai voltar cansada, sabe que não vai ter visto nada de nada, mas ela pelo menos vai despertar a curiosidade para que ela volte para um desses lugares, para conhecer esse lugar com mais tranquilidade e a fundo. Isso mesmo. Por isso que eu digo, ele tem que saber qual é o objetivo, mas tem gente que não tem essa ciência, né? Eu vou para eu passar pelos principais países e depois eu retorno com calma para eu conhecer. Tem gente que vai mesmo pelo número e não sabe ainda, mas assim, eu digo assim, quando eu comecei a viajar, eu era uma pessoa, era um tipo de viajante.
Hoje eu sou outra. Amanhã, se eu for viajar após pandemia, com certeza eu vou ser outra. A gente modifica, né? Mas até a gente moldar, as pessoas entender, realmente elas têm que se moldarem a partir da experiência. E as pessoas, muitos não têm essa... eu não vou voltar no país, eu não vou voltar em Paris, porque eu já passei 2 dias lá. 2 dias entre aspas, né? Que a gente passa 1 dia e meio praticamente. O tempo de viagem já é muito grande. Eu não vou gastar dinheiro e voltar em Paris se eu já fui. Olha aí, ó. E tem gente que pensa exatamente assim. Então, até a gente, né, as pessoas, não, eu fui a Paris, ano que vem eu não vou de novo, porque eu já passei 2 dias lá. Tem uma foto em frente à Torre Eiffel. Não é assim, né? A gente tem que entender que a experiência do turismo, do viajante, o que a viagem vai deixar para você é algo mais pausado, mais tranquilo, que você realmente imerge naquela cultura e recebe e tem uma troca e você vai, né, se transformando como pessoa a partir do que você viveu. Voltando a falar sobre Roraima, Jô, o que a gente tem aqui do Sudeste, quase nada, né? Eu digo, o Brasil é um país tão vasto e que a gente acaba não... A mídia, enfim, os meios de comunicação acabam privilegiando e dando preferência e destaque para os lugares mais... os destinos mais procurados, né? Vamos falar de São Paulo, vamos falar de Serra Gaúcha, vamos falar do Rio de Janeiro, vamos falar do Nordeste. E aí a impressão que eu acabo tendo é que a região norte recebe muito turista sim, e eu acho que o gringo acaba preferindo ir para aí. Essa impressão que eu tenho é verdadeira ou eu estou viajando? Aqui, não é isso mesmo. Olha, por exemplo, em Roraima, nós temos um nicho aqui muito forte, turismo de observação de aves. Roraima é um estado que tem aves aqui catalogadas que só tem em Roraima. E vem muito europeu, vem muito norte-americano fazer observação de aves. E esses pacotes são caríssimos. E só tem uma agência de turismo aqui que faz isso. Por quê? A pessoa tem que ser qualificada em turismo de observação de aves, que não é todo mundo que entende de aves e nem tem ouvido para aves. Além disso, ainda tem que falar inglês. E inglês técnico, porque o nome dessas aves aqui, que a gente diz a parte científica, é muito específica. E ainda tem que entender um pouco de fotografia, porque geralmente o turista de observação de aves, ele também é um fotógrafo. Então, é um serviço, é um nicho muito forte aqui em Roraima. É o turismo de observação de aves, que só tem uma agência que faz, praticamente, só tem 2 guias aqui no mercado local. E que poucas pessoas conhecem. Não tem turismo em Roraima? Tem, gente, porque o nosso forte aqui é turismo de natureza, o ecoturismo. Outro nicho também, o turismo de pesca. O turismo de pesca aqui no Baixo Rio Branco é totalmente europeu e totalmente norte-americano. O pessoal vem pra cá, pesca lá, aquele pirarucu, aquele tucunaré, né? Principalmente o pirarucu, vai lá, pirarucu de 2 metros, enfim, né? Que a gente até diz aqui, tem até a piada agora, fique ao pirarucu de distância nessa pandemia, né? Que o pirarucu chega a 2 metros, nessa questão da relação dos 2 metros de distância. O gringo vem, faz a sua pesca lá, tira foto, né? É claro que às vezes a gente não concorda com esse tipo de turismo, porque tira foto com o tucunaré, que é o turismo de pesca, ele chega aqui de avião no interior de Roraima, que é no sul do estado, faz o seu passeio particular, fica num hotel no barco e volta. Tem esse tipo de turista, mas é muito turismo. É caro, é elitizado, né? No Amazonas também é muito presente, lá é muito mais forte a parte de turismo, né? De selva, os gringos vêm. Aqui o Monte Roraima é um fluxo enorme, né? Mas aí já também abarca um pouco do Brasil e internacional agora, porque muitos entravam pela Venezuela por causa da crise, eles estão entrando por Boa Vista, Roraima. Então, forte aqui é a natureza, é o ecoturismo, né? Tem outras serras aqui que o pessoal faz trekking local e é um nicho que eu encontrei no meu blog que as pessoas não conhecem. Então, eu escrevo para Roraima, para a região norte. Porque o sul e o sudeste todo mundo conhece, já tem muito conteúdo muito bom, né? O turismo em si são produtos formatados com que muita gente vende, mas aqui em Roraima tem, poucos desconhecem, mas é muito elitizado. É caro você chegar aqui de avião, realmente é caro, a distância é muito grande. Os tempos do voo é um voo internacional praticamente, são 3 a 4 horas de voo para chegar na capital Boa Vista.
depois você ainda pega um carro para se deslocar para uma fronteira, para se deslocar para uma área que chega de 2 a 3 horas de viagem de carro, né, no transporte. Então, a gente diz aqui na Amazônia, a gente é acostumado com essa distância. Mas quem é do Sudeste, né, o brasileiro em si, ele não é acostumado. E o gringo, para ele, já é aventura. Ele não reclama, ele diz, nossa, que legal, é diferente. Então, são diversos públicos, né, que eles se misturam. E o nosso realmente é muito internacional, como você disse. Então, esses são aí os nichos que a gente trabalha. Não é uma impressão que eu tinha, estava certo nessa minha impressão. E tem um serviço que o pessoal diz, olha, esse serviço ele é muito caro para o brasileiro. No caso, turismo de observação de aves, turismo de pesca, né, algum trekking específico. Não é que ele seja caro para brasileiro, né? Porque, claro, você vai cobrar em euro ou em dólar, né, no estrangeiro, principalmente em dólar. Não é que seja caro, é porque o serviço prestado precisa de uma logística muito grande. E as pessoas não entendem que essas operadoras que trabalham, elas tentam melhorar o máximo possível para esse turista e o gasto é muito alto. Então, o valor final para o turista fica alto, mas ele vai ter um ótimo serviço. Como você ir para o Monte Roraima, você fazer um turismo de observação de aves de 3 dias, uma semana, fazer turismo de pesca no Baixo Rio Branco, com um quarto só para você, com um barco só para você, um guia, um pescador local só para você. Então, o turista aqui no Brasil, ele quer ir muito né, como eu posso dizer, no oba-oba, na questão do grupo muito grande, que realmente fica mais barato. Mas tem uns nichos que você tem que ir em grupo pequeno, porque senão perde a qualidade daquela experiência. Né? Aquela experiência precisa ser até 10 pessoas, até 5 pessoas. Então ainda tem essa sensibilidade que a gente tem que educar esse turista para ele entender que ele não está pagando caro, ele está pagando o valor do pacote para ter uma ótima qualidade, uma ótima experiência. Por mais que seja uma vez na vida, você nunca mais vai esquecer daquele serviço ou daquela experiência que você teve naquele passeio. É um valor justo. Né? É um valor justo, é de mercado, né? Tem todo um planejamento para você ter aquele serviço muito bem prestado. E olha só, então, mais uma coisa que eu descobri na conversa com a Jo. Você não precisa ir para o Pantanal para fazer pesca, não é? Porque a gente pensa hoje em ecoturismo, o primeiro lugar que vem na mente é Dourado, que é caro, sim, e que é um destino, ok, também não é aqui do lado, também demora para ir. Então, assim, vamos descobrir outros lugares para conhecer no Brasil. Olha só, que maravilha. No Amazonas tem muito, no Pará, na região norte, no Acre também, mas é porque são pouco divulgados, né? E são divulgados para o brasileiro em si, mas no exterior, as agências daqui, os receptivos, elas têm muito contato no exterior que traz esse pessoal. Mas como o turismo é muito, eu posso dizer, efêmero, né? E não tem como estatística qualificar isso, fica mais difícil, então acaba dizendo que em Roraima não tem turismo. Tem turismo, mas não turismo em alto fluxo, né? Existem produtos turísticos. Aqui tem voo de balão, por exemplo, na capital Boa Vista. Você consegue voar de balão a partir de setembro, quando os ventos ficam mais calmos, né? Agora que a gente está no inverno, não tem. Quem é que sabia? Poucas pessoas sabem o que tem voo de balão. É uma experiência única aqui no Lavrado de Roraima. Olha aí, ó. Aqui a gente tem a floresta e tem o lavrado, né, que é a savana amazônica. Então, Boa Vista, a capital, ela é uma região bem plana. E os ventos são muito propícios para isso, né? O horário é 4 da manhã, a partir de 4 da manhã eu vou, né, por causa do clima, que é muito quente. E você consegue sobrevoar a savana de Roraima, vendo o tamanduá no lavrado, o nascer do sol. Então, é uma experiência única também. Então, voo de balão, turismo de observação de aves, turismo de pesca, tudo isso tem essa experiência, né? E o brasileiro não conhece por quê? Tem nichos, né? Tem regiões que tem muito marketing muito forte. Então, às vezes eu escrevo alguma coisa, nossa, mas em Roraima existe isso? Em Boa Vista existe isso? Né? E essa responsabilidade do blogueiro que cria conteúdo para vender seu estado, eu digo que eu não vendo o estado só para o Brasil, só para o mundo, eu vendo principalmente para o roraimense, para o boavistense, o morador local, para ele ter essa experiência. Que legal. Então, ó, não precisa ir para Capadócia para andar de balão, tá vendo?
E a pessoa fala assim, o sonho da minha vida é andar de balão na Capadócia. Gente, olha só, tem passeio de balão. Não, tem em São Paulo aí, né? Tem aqui em Boa Vista. Tem lá em Goiânia também, né? Na Chapada lá, dos Veadeiros também tem balão. Então tem muitas experiências pelo Brasil que a gente desconhece. Então olha só, que oportunidade que a gente tem no pós-pandemia de conhecer um pouco mais do Brasil. E o Brasil, gente, é um continente, né? A gente tem tanto destino. E eu falo por mim, tá? Isso serve para mim, para conhecer um pouco mais do Brasil. E eu acho que é uma oportunidade fantástica que a gente tem de aproveitar esse momento e se reconectar com o país onde você vive, conhecer pessoas, conhecer culturas diferentes, experimentar comidas diferentes. Eu imagino, a gente não falou da comida aí, gente. Eu gosto tanto de comida. O que vocês têm de prato típico? Então, como né, são os peixes da Amazônia aqui, né? Nós temos vários peixes, como, né, tem aqui a damurida, que é uma comida indígena. A comida aqui local, ela muito se mistura com a nordestina, a indígena mesmo, e a da Amazônia, né? Mistura muito essa questão da culinária aqui, das frutas da região norte, da verdura, né? Então aqui nós temos várias especialidades em peixes. A damurida, que é um cozido de peixe com muita pimenta, é uma comida indígena, né? Você faz aquele cozidão com tucupi também, que é um produto aqui local. E nós temos a paçoca de carne batida no pilão com a farinha macuxi, que é a farinha amarela grossa, que a gente come com banana, né? A carne seca, ela batida no pilão, junto com a farinha amarela grossa, assim, e a gente come com a gente diz que é a paçoca com banana e a damurida, as principais, e vários tipos de peixe, né? Peixe dourado, tucunaré, e a banana, ela é o complemento, porque a paçoca, ela é um produto muito seco, né? Junto com a farinha fica mais seco, então a banana, ela desitala e também quebra o salgado da carne seca, que é muito forte. Então ela dá esse equilíbrio aí, é uma delícia. A banana, assim, ela complementa muito bem a paçoca, né? Tem gente que só come a paçoca mesmo, mas a paçoca com banana realmente é um gosto único. O doce da banana com o salgado, assim, da paçoca, nossa, deu até água na boca. A Leda, inclusive, tinha comentado comigo da paçoca, e ela falou, é a sua cara, porque assim, eu falo, às vezes tá pertinho e tem tanta diferença. Por exemplo, cuscuz. Cuscuz pra você é o que, Jô? Aqui é aquele, né, o do milho, né, milharina feita, o amarelo, né? Eu acho que pra aí é o branco. Exatamente. Então o cuscuz aqui no Rio de Janeiro é um doce. Em São Paulo ele é salgado. Não é? E se você for pro Oriente Médio, o cuscuz é na África, o marroquino, que é feito com cuscuz. Então assim, a gente tá num país onde você tem 3 cuscuz diferentes. Olha legal. E por que aí a paçoca, logo que vem na cabeça, você pensa o quê? Paçoca, amendoim doce. Isso, pra aí é amendoim doce. Aqui pro norte e nordeste, não. Salgado. Isso. A gente tem a maior paçoca do mundo, né? Aqui a prefeitura, nas festas juninas, ela faz um evento dentro da festa junina. Então a prefeitura aqui da capital, Boa Vista, ela faz esse evento e todo ano bate o recorde pelo Guinness Book, né? Já passou mais de 1 tonelada. Esse ano talvez a festa aconteça em setembro, outubro. O arraial, eles estão vendo aí, né, como vai ficar essa questão do corona. E todo ano passa da maior paçoca do mundo. Então a maior paçoca do mundo pelo Guinness Book é aqui em Boa Vista, Roraima. E o evento acontece todo mês de junho, né? No arraial aqui de Boa Vista. E é feita aquela filmagem, né? Aquela campanha toda. E depois é distribuído para a população, para todo mundo provar a paçoca aqui, de forma gratuita, né? Muito bem, olha só, o ano que vem, 2021, junho, bota na sua agenda para você ir conhecer a festa junina lá em Boa Vista e comer a paçoca, a maior paçoca do mundo, de graça. Isso, e nós temos as quadrilhas juninas melhores do país. A gente sabe que o Nordeste aí, Campina Grande, Petrolina, né? Lá naquela região ali de Caruaru, aliás, eles dominam muito aí o arraial, as quadrilhas são belíssimos no evento, né? Mas aqui em Boa Vista, nossas quadrilhas é um balé clássico, é estilizada que a gente diz, né? São uma das melhores do país, tem até prêmio de primeiro lugar, né? Por vários anos.
competição de quadrilha nacional. E como a gente tem essa cultura do Nordeste muito forte aqui, que se inclui cearense, maranhense e aqui no Norte o paraense e o amazonense, vem essa mistura toda aí do Nordeste e junta esse contexto aí do arraial sendo muito forte aqui em Boa Vista e as quadrilhas. Nossa, muito legal. Realmente, eu não sabia que tinha tão forte também essa questão de festa junina, como tem no Nordeste. Isso. O amazonense vem muito pra cá, porque ele diz assim, tem vários arraiais em Manaus, por exemplo, mas é muito assim institucional do clube e tal, né? E aqui não, tem um arraial Boa Vista Junina, né? Que a gente fala Boa Vista Junina, que ele é muito bem organizado e ele consegue suportar vários elementos culturais, né? Na culinária, na dança, na gastronomia, e o amazonense vem muito pra cá nesse período. Conheceu o Arraial Boa Vista Junina. Pois é, e que o paulista e o carioca vá muito também. Sim. É um desejo aí para. Esteja convidado. Exatamente. Como é que a gente faz para chegar? Quais são as companhias aéreas que voam para aí? Tem bastante voo? É fácil de chegar? Sim, aqui em Boa Vista, né, teve essa mudança, pandemia. Os nossos voos são as 3 companhias aéreas, a Latam, a Azul e a Gol. Cada uma tem horário específico. A maioria dos voos saem de Brasília, direto para cá. São 3 horas e pouco de voo, né? Saindo de Brasília. Que no caso é Boa Vista, Brasília, Brasília, Boa Vista, são os principais. A Azul também faz Boa Vista, Manaus, né? Somente a Azul, a Latam e a Gol só fazem direto para Brasília. E são somente essas 3 companhias. Quem estiver em Manaus, um pouco sabem, pode vir de ônibus. Pela BR-174, você sai assim à noite, chega aqui de manhã, são 10 horas de viagem de ônibus, um ônibus super confortável, as viações aqui são super boas, sabe? É direto, não tem pinga-pinga, dependendo do horário, é claro, principalmente à noite é mais direto. Você dorme e chega aqui, quem estiver em Manaus, você pode sair numa sexta, chega aqui no sábado, de manhã, aproveita a cidade, sai no domingo à noite e chega em Manaus segunda. Então você consegue passar um final de semana aqui em Boa Vista, né, aqui em Roraima, e curtir muita coisa. Quem às vezes vai para Manaus e não vem a Boa Vista, né? Você consegue passar, eu digo assim, um final de semana, mas você pode passar 2, 3 dias, né? Então tem a via terrestre, que tem mais 4 viações, companhias de ônibus que fazem para cá, Boa Vista, Manaus, nesse horário bem flexível que você até economiza numa diária aí, quem foi a pessoa econômica. É verdade, porque passando um episódio não é nada absurdo não, gente. Tem gente que faz Rio-São Paulo, vem passar vem passar o final de semana no Rio, por exemplo, pega um ônibus em São Paulo na sexta-feira à noite, chega no Rio no sábado de manhã, porque, enfim, são 400 e poucos quilômetros, mas é uma noite de viagem. Para você fazer Manaus, Boa Vista é a mesma coisa, você pega um ônibus em Manaus à noite, no dia seguinte de manhã você está em Boa Vista e passa um final de semana em Boa Vista. Ok, não quero pegar ônibus. Isso, você sai das 20? Vai de avião por Brasília, que Brasília é um hub ótimo para fazer viagem, não? Sim. O nosso, né, o foco principal lá, daqui de Boa Vista, além, né, pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíadas, Brasília mudou muito ali, né? Nessa parte aérea melhorou bastante. E Brasília, Guarulhos pra gente é o principal, para o viajante aqui de Roraima e para quem vem, né, visitar Boa Vista. E Manaus também, mas só que tinha Azul, tinha Latam antes da pandemia e tinha Azul, né? Aí agora a pandemia, a gente tá vendo aí como é que vai voltar o fluxo, mas somente a Azul, por enquanto, tá fazendo Boa Vista, Manaus. Porque tem muita gente que tem um voo muito bom de Guarulhos para Manaus, também direto. E muita gente faz Manaus, né, Guarulhos, Manaus e Manaus, Boa Vista. Gostou? Chamou atenção? Quer conhecer Boa Vista? Fala com a turismóloga Jo. A Jo, entre em contato com ela, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a conhecer a cidade. Sim. E quem sabe te ajuda até a montar um pacote para você conhecer. Sim, eu sou guia de turismo, turismóloga, roraimense. Então fica a dica. Jo, como é que faz para entrar em contato contigo? Quais são os seus... qual que é o teu blog, as suas redes sociais? Passa pra gente. Sim, o meu blog é o joviajô.com, né? Você tem acesso lá, tem as categorias, tem Roraima. O meu Instagram é @joviajô, para quem não conhece. E quem quiser entrar em contato comigo, também meu WhatsApp é aberto, eu digo assim que não tem problema.
né? O DDD é 95 aqui de Roraima, 9964-7098. Eu sou blogueira, não sou agência, mas eu faço a parceria com os receptivos daqui e faço grupos, envio para eles e ganho minha porcentagem de blogueira, né? Porque é assim que a gente vive, né? Essas trocas aí de prestação de serviço, né? O valor final não aumenta para o cliente, mas eu consigo intermediar e já passar assim diretamente o que é que você quer fazer. Eu quero fazer isso. A gente monta o pacote, manda para o receptivo e eles fazem tudo. Aí a gente trabalha assim dessa forma e é só entrar em contato comigo que a gente trabalha aqui. Eu também sou guia de turismo aqui do Centro Histórico de Boa Vista, né? Quem quiser fazer aí o tour por Boa Vista, capital, eu faço esse guiamento aqui e presto esse serviço. E eu acho bonito porque o centro da cidade, ele é todo planejado, né? As ruas ali naquela praça central são curvas, ali perto do rio, é bem bonito ali. É planejada essa área, não? Isso. O centro histórico comecinho, né, na beira do rio, não é muito, mas na praça do Centro Cívico para trás, Boa Vista, ela foi projetada, né, com ruas largas, no formato de um leque. Então, a partir do Palácio do Governo, ela é interligada e cortada por avenidas largas, né, que fica assim no formato de um leque. Então, ela tem essa parte inicial da cidade planejada e você consegue chegar a vários pontos da cidade em 30 minutos, que é o lugar mais longe que você pode dizer assim que demorou, entendeu? Para ter uma ideia. Por causa desse planejamento, a cidade é pequena, você consegue cortar a cidade em 30 a 40 minutos. Né? Então é tudo muito próximo e facilita. Muito bem, mais um motivo para conhecer a cidade, porque é fácil de se deslocar. Não vai perder tempo com trânsito. Aqui no Rio, poxa, num dia normal a gente demora aí 1 hora para ir para a Barra da Tijuca, da Zona Sul. Não, aqui alugou um carro, você conhece a cidade tranquila. E voltar, conhece a cidade tranquilamente. Por isso que eu digo, passar um final de semana, 2 dias em Boa Vista, você conhece muita coisa. Se você tiver tempo, ainda vai nas fronteiras. Fazer um bate-volta que dura aí 2 horas, né, para ir, 2 horas para voltar. Ou para outra fronteira, que é a inglesa, a Guiana, que é onde faz turismo de compra, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E super tranquilo, tudo asfaltado, sem perrengue, sem ter que ficar atolado no barro. Apesar que tem gente que faz isso de propósito. Não fica atolado no barro. Aqui o pessoal faz muita trilha, né? Então se atola de propósito. Ah, mas tem umas trilhas que atolam aqui também. Mas pra fronteira é tudo PR, é tudo asfaltado. Pra Guiana, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. A BR tá perfeita, não tem buraco, não tem nada, você vai tranquilo e volta. Agora pro lado venezuelano, que já é mais 210 quilômetros, são cerca de 2 horas para ir e para voltar. Então é uma parte chatinha de serra. E como lá o processo de exportação que sai daqui de Boa Vista, de Manaus, das fronteiras, os caminhões estão levando a comida, né, alimento todinho, quem está abastecendo é o Brasil. E muito caminhão está levando comida para a Venezuela. Então a BR está com muito buraco, realmente. Tem essa parte assim de buracos, eu posso dizer. Mas, de modo geral, né, tem sinalização, tem tudo, tirando os buracos da BR. Pro lado da Venezuela, você consegue ir na fronteira e voltar tranquilamente. Né, que é principalmente quem tem acesso aí ao Monte Roraima. E o melhor de tudo, né, o contato com a natureza. Contato com a natureza sempre aqui. Conhecer um Brasil diferente. Muito. Peixe, passarinho, observação de aves, isso. Trilha, trekking, cachoeira, a Serra do Tepequim, a Serra Grande, são locais assim de vastas trilhas e cachoeiras. Muito bem, Jô. Muito obrigado, foi maravilhoso conversar com você. Obrigada a você. Despertou realmente em mim um desejo de conhecer a tua região. A comer a paçoca, então, assim, eu tô salivando aqui de pensar nessa paçoca com a banana, que deve ser maravilhoso, fantástico. Eu vou até arriscar fazer aqui antes de viajar aí para ver como é que fica. Muito obrigado de verdade, foi super legal. E, gente, a Jo participa da BBV também, tá? Não é só a Nanda que participou na semana passada, não. Isso, estamos aí na BBV agora. Isso, a Jo faz parte da diretoria, na nova diretoria do biênio 2020-2022 da BBV. Muito trabalho aí para ajudar esse pessoal. E obrigada aí pelo convite, a gente está aí sempre. Se vocês vierem a Roraima, eu estou aqui.
Não sei até quando, né? Pós-pandemia, que a gente depois vai começar a viajar de novo. Mas a gente sempre está aqui na casa. E qualquer coisa é só acessar aí o @juviajou. E obrigada! Eu que agradeço, gente. Lembrando que para falar com o Viajante Rei é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br. Você pode mandar também um WhatsApp para o 5521 97925 4747. A gente é Viajante Rei em todas as redes sociais e o nosso site, o site do podcast, é o viajandonamaionese.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios, que você também encontra no seu agregador preferido para podcast, no Deezer, no Spotify, no iTunes, iHeartRadio, e também você consegue ouvir a gente no YouTube. Muito obrigado pela audiência, obrigado por ouvir nosso episódio, e na semana que vem a gente volta de novo com mais um episódio do Viajando na Maionese. Obrigado, gente. Obrigado, Jô. Obrigada.